Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Muito boa noite, queridos ouvintes da 105.3, sou Larissa Brito, a gente está começando mais um Papo de Mercado. O nosso encontro semanal, toda segunda noite a gente recebe aqui empresas que vêm compartilhar um pouquinho das suas histórias, empresas que são importantes para a nossa economia aqui da região, que geram empregos, e hoje a gente vai falar sobre a Dinâmica Distribuidora e eu estou aqui recebendo o Fernando Ferreira, que é um dos sócios da Dinâmica. Muito boa noite, Fernando. Muito boa noite, Larissa. Prazer estar te recebendo aqui. E queria que tu contasse um pouquinho mais pra gente sobre o que é a Dinâmica Distribuidora, primeiramente, e como que ela começa também. Como que vocês começam, porque é uma história que não é tão longa assim, mas já de muito sucesso, de uma expansão muito grande em um período de tempo relativamente curto, né? Verdade, Larissa, verdade. O período é pequeno, mas o trabalho é muito, viu? Para chegar onde nós chegamos, com certeza não faltou trabalho, dedicação, empenho, não só meu, mas de todos os nossos colaboradores também. Então, a Dinâmica Distribuidora tem uma história bem diferente assim, do tradicional, porque eu sou nascido e criado no setor aqui da região, calçado. Setor calçadista. Eu sou do setor calçadista. E toda a minha família também é desse setor. Eu, desde pequeno, trabalhei com os meus pais dentro de fábrica de calçado, até que me formei em economia na faculdade. Hoje eu sou bacharel em ciências econômicas. Então tu é formado em economia. Sou formado em economia. E o empreendedorismo segue das minhas veias, sabe? O meu pai, ele é muito empreendedor. Ele está sempre querendo inovar, mudar, experimenta vários ramos e é o que ele sempre comenta, né? Não adianta só tu pensar, tu precisa também colocar em prática. Tem que executar, Tem que executar, tem que testar, sabe? Nem sempre, é muito difícil tu acertar de primeira. Então, tu tem que ir testando para até achar teu caminho, achar teu nicho. E eu sempre trabalhei no setor calçadista e sempre fui gestor das empresas da família. Aprendi entre diversos setores, um pouco de cada coisa. Mas eu tenho um tio que ele sempre me inspirou a seguir no ramo de compra e venda. Ele queria muito que eu fosse para outro ramo, que eu saísse dos negócios da família. Ele dizia para mim: Fernando, vai buscar o teu futuro, o teu nicho. E eu tenho certeza que não é só com o teu pai. Tu precisa abrir um pouco mais o teu horizonte. Por quê? Nós somos uma família de 4 irmãos, né? E o meu pai e minha mãe, eles vieram do interior do estado, do Rio Grande do Sul. E eles sempre nos deram e criaram uma base que eles não tiveram. Então, eles nos deram essa base para que a gente pudesse ser e fazer mais, né? Por nós mesmos. Então, o meu tio, ele falava: tá na hora de tu criar asas sozinhos. Hoje, as pessoas não veem o Fernando como o gestor que eu sei que tu é. Porque tu tá muito embaixo das asas do teu pai. Mas procura o teu caminho, vai seguir teu rumo, tu vai me entender. E aí, só que a gente está sempre atolado de trabalho, né? Muito difícil quando a gente tem uma agenda corrida, né? A gente conseguir pensar em novas ideias, em novos negócios, né? Com certeza, com certeza. Ainda mais, eu comentei que meu pai, ele é muito empreendedor, né? Ainda mais isso. Então, ele estava sempre empreendendo e eu sempre à frente dos negócios e tentando resolver problemas e sempre na expectativa mesmo de fazer com que ele trabalhasse menos, sabe? Para que eu pudesse... Eu imaginava que quanto mais eu trabalhasse, mais tranquilidade eu daria para ele. E na verdade não era o que acontecia, porque eu ia lá, resolvia problemas e ele criava outros. Faz parte do empreendedor, né? Tá sempre atrás de desafios e novas oportunidades. Então, um dia desses, o meu tio, o Flávio, ele apareceu na empresa, na fábrica de calçado, em 2015 isso. Ele falou: não, Fernando, chega. Eu já falei para ti várias vezes, tá na hora. Eu tô com o carro estacionado aqui na frente, eu vou visitar 3 clientes hoje e eu quero que tu vá comigo. E meu tio é representante comercial. Ele não vende especificamente alimento, mas ele vende embalagens, copos plásticos, né, matéria-prima para mercados, atacadistas, etc. Eu falei: tá bom, tio,
vou aceitar teu desafio. Hoje eu vou junto com o senhor. E assim nós fizemos. Visitamos 2 clientes e, nossa, assim, me abriu um horizonte que até então eu não conhecia, sabe? Eu vi oportunidades e possibilidades que eu poderia, com a minha experiência já adquirida em outros setores, implantar e fazer algo novo, construir algo novo. Mas tu te sentiu chamado naquele momento pela venda propriamente dita, por conhecer os clientes, por ouvir histórias, por compartilhar histórias. O que te atraiu naquele momento? Sim, a venda com certeza, mas principalmente a entrega de serviço. Porque o setor calçadista basicamente é tu entregar um bom serviço para o outro, né? Para a outra empresa. E o meu pai, em todas as empresas onde ele empreendeu, sempre ele vendia de alguma forma o serviço, a prestação desse serviço. E quando eu vi o nicho de supermercados e a questão de distribuir alguma coisa, distribuir alimentos que fosse, eu entendi que ali eu poderia entregar serviço que basicamente, não que o mercado já não entregava, mas eu poderia fazer melhor do que o mercado fazia, sabe? Eu entendi que ali tinha um nicho para que a gente pudesse trabalhar. Então, em 2015, casei com a Maitê, arquiteta, lá de Sapiranga também. Um relacionamento de 15 anos atualmente. Faremos 16 e 10 de casados agora nesse ano. E eu cheguei para a Maitê e falei, Maitê, o que tu acha? Eu estou pensando em empreender em um outro setor. E desde a primeira vez ela me apoiou de prontidão, sabe? Ela sempre me apoiou, me deu base. Enfim, nunca é fácil, né? Tu sair da onde tu está confortável, está bem, as coisas estão andando, mesmo que não seja tudo aquilo que tu imaginou, mas as coisas estão andando. Mas empreender é isso, é tu sair do básico. E ter esse apoio, né? Nossos ouvintes que estão nos acompanhando por imagens, lembrando que o Papo de Mercado ele é transmitido por imagens também no nosso canal oficial do YouTube. Mas os que não estão acompanhando e os que estão também não vão conseguir ver, mas a Maitê, ela tá num cantinho sentada aqui, ela segue apoiando, ela continua apoiando, né? E ter esse apoio, ele é importante pro empreendedor, seja da esposa, seja dos pais, seja dos irmãos, dos amigos, mas esse apoio, porque assim, empreender é muito difícil, as pessoas acham que é fácil, a gente olha uma história de sucesso, elas não imaginam quanto esforço tem ali por trás, quanto trabalho, né? Quanta coisa que tu precisa às vezes te privar de momentos com a própria esposa, com a própria família. Então, é muito importante ter esse apoio, né? Com certeza, é exatamente isso. A Maitê me apoiou, a minha família também me apoiou. Eu tive a conversa... Como que foi com o teu pai? Então, eu tive essa conversa que não foi nada fácil para mim e eu pensei que seria um pouco mais difícil também para ele. Mas, quando eu sentei com ele, eu falei, pai, o senhor veio do interior, 4 filhos, com a mãe, né? E o senhor sempre nos disse que construiu tudo, fez tudo que fez e construiu tudo que construiu para nos dar uma base, para que a gente fosse pessoas melhores, mais bem-sucedidas do que vocês foram. Então, eu acredito que está na hora de eu seguir com o meu caminho. E como eu sou o gestor das empresas do senhor, eu vou precisar que alguém me substitua. Ele falou, filho, não se preocupe comigo, segue o teu caminho. E o que tu precisar, tu sabe que eu vou estar aqui para te apoiar. Olha só. Então, assim, por mais que tu não precise depois, por mais que tu vai dar algum jeito de não dar de não voltar, de não dar um passo para trás. Mas esses apoios são fundamentais para qualquer pessoa, qualquer empreendedor ir lá e fazer o teu melhor, dar o teu melhor, sabe? Eu sempre digo isso, que isso muitas vezes é o que motiva, né? Tu saber que tu tem para onde voltar. É o que te faz ter coragem para dar os passos mais longos que tu precisa, né? Para pegar aquele impulso. Porque se der errado, tu tem para onde voltar. Então, isso facilita esse processo. E aí, quando tu consegue tomar esse fôlego para ir mais adiante, tu consegue ter melhores resultados. E acaba que tu não precisa voltar. Mas se tu precisasse, tu teria para onde ir, né? Exatamente. É isso aí. Então, em 2017, eu coloquei em prática o que lá em 2015 eu tinha começado a pensar, elaborar e tudo mais. Coloquei em prática. O início não foi como nós imaginávamos.
ou como eu pensava, né, que seria tudo mil maravilhas. Imagina, eu era gestor de empresas de mais de 20 anos. Tu morava em Sapiranga e tu começou em Sapiranga. Comecei em Sapiranga. Então, em 2017 foi o primeiro prédio, nós tínhamos lá um total de 900 metros quadrados de área, e nós iniciamos na parte seca, que se diz no nosso negócio, né? Que é mais aquele nicho voltado para copo, plástico, os produtos não perecíveis, né? Iniciamos lá. Ao longo de 2017, nós já vimos eu vi que não era o caminho que eu imaginava, que eu gostaria de seguir, e comecei a fazer algumas adaptações, né? E comecei a olhar para o mercado de uma forma diferente como eu tinha estudado lá em 2015. Mas ainda com o mesmo sangue no olho de que aquilo lá vai dar certo, de que é um negócio para o meu futuro, é o que eu quero para minha família. E aí eu convidei para participar do projeto o Jorceno Basso, que é o meu atual sócio, no final de 2017. E eu lembro, o Jorceno também, formado em economia, bacharel em economia, ele me disse: Fernando, tu não precisa de um sócio aqui. Eu falei: não, Jorceno, tu não está entendendo. Onde eu quero chegar, na velocidade que eu quero chegar, eu preciso de um sócio. E eu preciso que seja tu. E vocês se conheciam da faculdade? De onde que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos de alguns dos projetos do meu pai, que ele cruzou por um desses projetos, e a gente se conheceu lá. Inclusive, eu fui para a faculdade por conta dele. Olha só! Ele já estava cursando economia, e eu lá naquela fase de 16 anos, não sabia muito bem para onde que eu ia, embora o meu pai sempre direcionou os filhos, né? Então, o mais velho, isso aqui vai ser administrador. O segundo, direito. Eu preciso de alguém para me apoiar na parte jurídica aqui. Falando de forma engraçada, mas foi mais ou menos assim. Mas ele sempre respeitou também o perfil de cada filho. O Fernando tem que ir para a área financeira, econômica, né? É um pouco de cada coisa, ele consegue estar presente em muitos lugares ao mesmo tempo, assim, então... E o meu irmão mais novo, ele é engenheiro civil. Olha só. Também direcionado por conta da construtora, né? Mas são coisas que a gente gosta de fazer. Não, e aí tu traz mais um elemento importante que a gente estava falando antes, da questão do suporte, da família e tal... E do networking, né? De conhecer pessoas que ao longo da vida... Manter um bom relacionamento com essas pessoas, deixar um caminho, né, bonito por onde tu passa, porque tu nunca sabe o que tu vai encontrar ali no futuro e as parcerias que podem acontecer. E para o empreendedor, essas parcerias, elas são muito importantes, né? Muito, muito importantes. Portas abertas, né? Isso a gente fala de... empresa para empresa ou de pessoa para empresa, vamos manter sempre as portas abertas, mas de pessoa para pessoa é ser o que tu é, ter boa índole, ter boa fugiu as palavras, boa índole, um bom caráter, né? Bom caráter, ter honestidade, gentil. Exato, criar elos de parcerias que tenham ou que compartilham essas mesmas características, trazer pessoas do bem para o teu negócio e não apenas para outros negócios, mas também é importante para a tua empresa, que tu tenha colaboradores com essa identidade, com essas características. Isso faz com que tu cresça de forma rápida, porque o empresário, o empreendedor, não consegue estar em todas as pontas ao mesmo tempo. São os teus representantes, Tu precisa delegar. Tu precisa delegar essas situações e tu delegar para pessoas que tenham essas características, tu se sente mais tranquilo e mais confortável, porque aquela pessoa, mesmo não tendo a experiência de mercado, que eu acredito que experiência de mercado tu adquire com o tempo, idoneidade, honestidade e caráter tu não adquire. Isso vem de berço, sabe? Então, fica mais fácil tu delegar para essas pessoas. Os meus principais colaboradores não vieram do setor alimentício. Os caras que caminharam comigo e com o Jorceno desde 2017, lá, e nós temos muitos, não vieram do setor em específico, não tinham conhecimento disso. Muitos não tinham nem conhecimento na função que eles executam atualmente. Mas eles sempre acreditaram no que a gente, na nossa condução, na nossa maneira de gerir, acreditaram que plantando eles iriam colher dentro da nossa empresa, e assim a gente fez.
Assim a gente conseguiu formar ótimos colaboradores, bons profissionais, pessoas de caráter que eles já tinham isso na base deles, né? E conseguimos fazer com que a dinâmica crescesse na velocidade com que ela cresceu. Pois é, tu estava me contando antes ali que vocês começaram com produtos secos, né? Essa expressão que tu usa, né? E aí, como que foi aumentar essa gama ou trocar, substituir, enfim? Porque hoje vocês ainda trabalham com esse tipo de produto? Não com plásticos, não. Mas secos no sentido de farinha, milho, ervilha, sim. Esse sim. Então, isso foi uma revolução lá de 21 para 22, que nós optamos em trabalhar apenas com produtos alimentícios e não mais com produtos de higiene pessoal ou outro tipo que foge um pouco do produto alimentício, né? Então, tudo que é de produto alimentício nós trabalhamos. Em 2018, nós implantamos o primeiro processo lá para nós podermos comercializar produtos resfriados. Mortadela, queijo, embutidos e outros itens, né? E logo na sequência a gente já entrou também com produtos congelados, que hoje é o nosso principal nicho dentro da dinâmica, são os produtos congelados. As principais marcas que nós representamos estão também, podemos dizer, dentro da parte congelada do depósito lá. Não desmerecendo nenhuma das outras marcas que também... Mas toda empresa tem seu carro-chefe, né? Sim, sim. Nós temos... com o passar do tempo também a gente acabou nichando o comercial da dinâmica, né? Para que a gente pudesse entregar mais serviços para o nosso cliente. Só o vender para nós não basta. A gente precisa também, se puder, se o cliente der abertura, mostrar, direcionar ele para que ele possa agregar valor aos produtos dele. Pois é, e vocês começaram com uma estrutura super enxuta, né? Eu estava lendo sobre a empresa antes da gente começar nossa conversa, então vocês começaram, a gente brincou antes, né? Tive que pesquisar, vocês começaram com uma HR, eu não sabia o que era uma HR, mas é um caminhãozinho pequeno, né? 2 carros e 3 motos. Como que foi esse início de operação? Quantas pessoas fazendo isso? Sim, no início da operação lá em 2017, nós optamos em deixar o comercial com representantes comerciais, que são vendedores autônomos, e nós entendemos que por tudo que nós queríamos construir da dinâmica, nós precisaríamos fazer alguns ajustes, algumas mudanças, e mudamos para vendedores CLTs. Nada contra representantes autônomos, pelo contrário, é uma classe muito, muito bacana e próspera, mas nós entendíamos que o CLT iria nos levar onde nós gostaríamos, né? Então, nós iniciamos lá... O nível de entrega é diferente, né? É mais focado, né? É mais direcionado. Eles trabalham apenas com as pastas da dinâmica, não tem outras pastas. Então, a gente consegue ir mais fundo com o serviço, sabe? Uhum. Então, é um pouco diferente. Nós começamos na área comercial, então, com 3 motos na época, e nós tínhamos um HR de entrega. Assim, é o início, né? Então, ainda... Porque é um caminhãozinho bem pequeno, uma sim, HR, né? Muito pequeno. E nós fazíamos uma região pequena. Basicamente, nós fazíamos Sapiranga, Araricá, Nova Hartz e alguma coisa de Campo Bom. Vocês faziam mercados? Mercados. No início eram mercados. Principalmente mercados de 1 a 4, check-out. 1 a 4 são mercados pequenos, mercados de bairros, principalmente nisso. Em 2020 para 2021, nós já tivemos a necessidade de ampliar o prédio, de nos mudarmos. Aí nós fomos para um prédio de 3 mil metros quadrados. Nossa! Quando eu entrei a primeira vez nesse prédio, eu falei, rapaz, eu nunca mais vou sair daqui. Isso aqui é muito grande, é gigante. Larissa, em 3 meses nós estávamos com um prédio completamente lotado de mercadoria. Maravilha. Lotado. E o comercial, nós agregando vendedores. São quantos vendedores hoje na Dinâmica? Hoje são 106 vendedores. Nossa, é muita gente. São 106 vendedores, 106 carros na rua, 106 telefones, 106 uniformes. É um processo todos bem são complexo. funcionários da Dinâmica? Todos são funcionários da empresa. Todos têm carros da empresa.
E aí, com isso, vocês têm uma área de abrangência de 154 municípios. A gente está falando de uma empresa que começou em 2017, né, nesse formato. Hoje são 280 colaboradores, né, porque são 106 vendedores e não são só vendedores que fazem uma empresa funcionar. Tem RH, tem administrativo, tem vários outros segmentos. Então, a gente está falando, é uma expansão muito grande, né? Muito rápida. Assim, qual que tu acha que é o principal motivo dessa expansão tão grande nesse espaço de tempo tão curto? Sem sombra de dúvidas. Pessoas. Pessoas bem treinadas, com a cultura da empresa bem definida, sabendo onde que nós queremos chegar, onde que cada uma delas consegue estender a mão para que a gente possa avançar. Então, nós crescemos, nós fomos para esse prédio em 2020 para 2021, só que em 2023, então um pouco mais de 2 anos depois, nós já nos mudamos para a cidade de Campo Bom, num prédio de 22 mil metros quadrados de perímetro total e 10 mil metros quadrados de área construída. Ou seja, o crescimento ele não parou, né? E ele não para. Eu dou risada porque eu falo para Maitê, não, agora a gente vai se acalmar, fica tranquila que eu vou ter mais tempo para casa, vou ter mais tempo para os filhos. Na verdade, com o tempo, eu aprendi que eu preciso organizar o meu tempo para poder também dar atenção para eles, né? Sim. Que nem tudo é uma coisa e nem tudo é outra coisa. Então, eu consegui organizar hoje o meu tempo, onde eu consigo dar o pontapé, o start, dar a acelerada que a empresa precisa, mas também eu consigo ser o pai de família, que a minha família precisa que eu compartilhe os momentos, né, com ela. Eu consegui mediar bem os dois Eu imagino cenários. Que seja um desafio grande, porque uma expansão rápida, ela exige uma entrega rápida, né? Uma entrega intensa, digamos assim. Então, eu imagino que tenha sido um período de muitos desafios, mas eu queria saber qual foi o maior desafio até então, porque vocês pegaram pandemia, vocês pegaram enchente, né, no ano passado. Sim. Então, quais foram os principais desafios até então? Olha, o maior desafio é tu mostrar para as pessoas que hoje é assim e amanhã é diferente. Mas por que isso? Porque hoje antes eu era uma empresa de 30 pessoas e um HR, como tu falaste, né? Hoje eu sou uma empresa de quase 60 caminhões, fazendo entregas em 154 municípios e quase 300 pessoas de colaboradores. Então é difícil, se tu não estiver atento aos processos, atento ao perfil de cada pessoa, tu conseguir dar o caminho certo para cada uma delas, é muito fácil de se perder no meio do caminho. Então, o crescimento, a dor do crescimento é um pouco isso, sabe? Eu, com certeza, tive que dedicar mais tempo para ficar em cima de processos, em cima de detalhes que fariam a diferença hoje e que farão a diferença no futuro. Eu preciso estar atento a esses movimentos de mercado, oportunidade de mercado, né? Aqui na nossa região, nós tivemos alguns concorrentes meus sendo adquiridos por outros, por fundos. E assim, nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul ele é um estado bairrista, né? A gente gosta de consumir produtos que são daqui, de pessoas que são daqui da nossa terra. Então, saber aproveitar cada momento e cada oportunidade que o mercado nos deu também fez com que a gente alavancasse a nossa empresa de uma maneira rápida, sabe? Mas sempre buscando a eficiência, buscando a entrega de serviço, buscando aquele trabalho adicional que nós não vimos os concorrentes fazer ou eles deixavam um pouco a desejar, né, nesse ponto. E aí a gente avançava em mercado, avançava em cidades. Então não é assim, tu chegar, não, hoje eu vou atender de 3 cidades, vou passar para 154. Não, tu tem que estruturar os teus projetos, estruturar os teus processos, implantar a cultura nas pessoas, e aí sim tu começa a multiplicar, né? Como eu costumo falar, a gente começa a fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Opa, funcionou esse processo. E não é no primeiro que dá certo. Tu vai fazendo tentativa e erro, né? Opa, pá, achamos a fórmula, funcionou. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Estrutura, organiza. Eu tenho uma outra frase que eu costumo usar com o meu pessoal lá.
Larissa, sabe aquela frase da bandeira do Brasil, ordem e progresso? Uhum. Dentro de uma empresa, dificilmente aquilo lá funciona em sincronia. Dificilmente. Eu, nas minhas empresas, onde eu fui gestão, com certeza elas não funcionaram. Então, ou tu tem ordem, ou tu tem progresso, né? Uma empresa que está iniciando, tu quer progresso, para depois colocar ordem. Às vezes é necessário um pouco de desordem para que as coisas andem, para que as coisas... Porque se a gente for ficar procurando a perfeição e executar tudo exatamente... Não vai andar, né? Não. Tem aquela frase que dizem antes feito do que perfeito, né? Exato. Então é melhor que tu vá lá, faça, mesmo que gere uma desordem, né? Exato. Mas que tu progrida, né? Exato. O progresso tem que acontecer. E eu comentava com o Jorceno isso, eu falava, Jorceno, nós precisamos crescer 100% esse ano. E o Jorceno, ele sempre foi muito de me apoiar, porque basicamente eu fico à frente de todas as operações até hoje, comercial, RH, contratação de pessoas, né, treinamento, enfim, de quase todos os setores, e o Jorceno fica na parte de análise de crédito na área financeira. Ele é especialista nessa área, então ele domina perfeitamente. E ele falou, não, Fernando, que precisar de mim, só me avisa. E eu ia tocando o barco até que as coisas aconteciam, né? E quando chegava o final do ano, nós olhávamos para trás, não é possível que a gente passou por tudo isso esse ano. Nós crescemos mais de 100%. 2019 nós crescemos mais de 100%, 2020 comparado a 19. Em 21 comparado a 20, mais de 100%. Em 22 comparado a 21, deu 72, 73% Nossa. De crescimento. Em 23 comparado a 22, nós crescemos 45%. E agora, 24 comparado a 23, nós crescemos 42, 40 e poucos por cento também. É um índice muito alto, né? É muito rápido, é muito intenso mesmo. E assim como o nosso papo tá rápido e intenso também. A gente vai para o intervalinho comercial, lembrando que hoje eu tô recebendo o Fernando Ferreira, sócio da Dinâmica Distribuidora, tá contando um pouquinho para nós sobre essa história de sucesso e alguns segredos aqui até inspiradores, né, para quem tá empreendendo, para conseguir também visualizar as coisas. Ele está dando várias dicas aqui importantes para quem empreende em vários segmentos diferentes. A gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente tem muito mais papo aqui no Papo de Mercado. Papo de Mercado de volta na noite dessa segunda. A gente está recebendo aqui o Fernando Ferreira, sócio da Dinâmica Distribuidora, que está contando, está trazendo, na verdade, para a gente várias dicas, vários ensinamentos valiosos para quem empreende, não só no segmento de distribuidora, mas eu acho que o Papo de Mercado tem essa proposta mesmo da gente conversar sobre os desafios do empreendedorismo, que a gente sabe que são muitos, tem também muitas alegrias, né? Lembrando também que a gente tem a nossa conversa, ela está sendo transmitida por imagens no YouTube da Rádio União, no canal oficial. E a gente estava falando justamente sobre essa expansão rápida, né, e de muito trabalho no bloco anterior. E vocês atualmente trabalham basicamente com alimentos, né? Qual é o perfil de clientes que vocês atendem hoje? Sim.
Nós dividimos a nossa equipe comercial em varejo, panificação e food service, que a gente chama, né? Food service é toda a alimentação que é feita fora do lar, basicamente. Mas entende-se como restaurantes, pizzarias, redes de hotéis, pousadas, universidades, etc. Panificação, logicamente, que são padarias, confeitarias, né? Esse é o nicho. E o varejo, ele está subdividido em outros grupos. Então, eu tenho o varejo, que é o varejo de 1 a 4 checkout, que é o varejo de bairro. Eu tenho um vendedor para atuar nessa área. Tem o varejo de contas especiais. O que são contas especiais? São clientes que... São fornecedores que me dão exclusividade na região para eu atuar. Ou seja, não existem outros vendendo aquele fornecedor, aquele produto específico, daquela marca específica. Só a Dinâmica pode comercializar esses produtos, né? E o varejo de média conta, que são os mercados que a gente chama de 5 a 9 checkout. São os mercados médios e maiores. O mercado se denomina assim. Basicamente, desde a nossa mudança de 2023, nós optamos em fazer essas divisões para dar mais atenção para o food service e para a panificação, que são segmentos que exigem um conhecimento técnico maior do vendedor, sabe? Então eu consigo assim dar um respaldo de retaguarda, de técnico gastronômico, de técnico confeiteiro para o cliente. O vendedor, então, ele não vende todos os produtos que a Dinâmica tem disponível. Não. Ele vai estar segmentado para um determinado nicho de negócio. Correto. Ele vai estar direcionado para atender aquele nicho e de isso negócio. É bem importante do ponto de vista do consumidor, do cliente, né, que vai comprar, porque ele está tendo um atendimento especializado, né, que vai trazer valor também para o produto final dele, uma vez que ele vai estar recebendo uma orientação, qual o melhor produto, da melhor forma, né? Uhum. A questão do custo-benefício, então isso todo mundo sai ganhando nessa jogada, né? Exatamente. E os nossos vendedores, eles estão sempre em cursos também. Basicamente, toda sexta-feira, um técnico renomado de alguma indústria dá palestra, dá curso, dá aula para os nossos vendedores. Então, eles mostram como agregar valor nos produtos em diferentes canais, sabe? Tanto na rede hoteleira, quanto no restaurante, quanto na pizzaria do cliente. Então, o nosso vendedor, como ele está focado, ele consegue transmitir isso e fazer com que essa experiência que ele teve com esses técnicos das indústrias chegue de forma rápida e instantânea, de forma dinâmica para esses clientes, né? E como que vocês fazem a curadoria do tipo de produto que vocês vendem, assim? Como que vocês fazem para buscar, quero vender, vou dar um exemplo aqui, tá, hipotético, Sim. Vender chocolate, qual a melhor marca de chocolate para a gente estar representando? Como que funciona isso? Sim, basicamente assim, o mercado ele já tem as marcas preferidas dele, né? E nós gostamos de trabalhar com distribuição, com parcerias de distribuição, não somente com compra produto, revende produto, né? Então eu sempre trabalho com fornecedores que me prestam uma assessoria, um serviço adicional. Então, ou seja, ele não vai mandar o vendedor dele lá só me vender o produto e eu que faço o que eu quiser com aquele produto. Não, ele vai vender o produto e vai acompanhar a minha venda, que a gente chama de sell-out, né? Ele vai fazer o sell-in e vai acompanhar o meu sell-out para ver se eu estou direcionando da maneira correta, se eu estou dando a instrução correta. Basicamente, nós cuidamos dessa maneira, de como entra o fornecedor, como que a gente vai gerir ele durante o período, está sempre atrelado com o próprio fornecedor. Sempre garantindo uma experiência satisfatória para todo mundo envolvido na engrenagem, né? Exato, é isso. Não adianta também ser daqui a pouco a marca preferida, como tu falaste ali, que o mercado tem suas marcas preferidas e é uma marca que não dá daqui a pouco tanta assessoria assim, com né? certeza. Então vocês avaliam todas essas questões. Conta pra gente algumas marcas que hoje vocês trabalham. Acho que é legal pra gente conseguir visualizar um pouco do perfil da Dinâmica. Com certeza. E assim, o que é legal é que é separado por nicho, né? Então, falando no food service, que foi quem entrou, o segmento que nós criamos agora, por último, podemos dizer assim, temos aí 1 ano e meio de food service, a marca querida, é a mais querida do Brasil, a McCain,
Conhece Batatas McCain? Sim. Então, a marca McCain, ela é distribuída também pela Dinâmica Distribuidora. Nós somos os responsáveis por fazer esse produto no food service chegar para os restaurantes, para as pizzarias e para todo mundo que queira consumir o produto. E é uma marca que quem está comprando sabe o que vai estar sendo entregue, né? Com certeza. Sabe a qualidade. E então já tem aquilo que tu falou antes dos preferidos do mercado, né? Que o mercado tem seus preferidos e a gente consegue ver que essa é uma dessas marcas, né? Isso. Outra marca do food service, que é bem conhecida na nossa região, principalmente, Isabela, da M. Dias Branco. Então, nós somos distribuidores exclusivos dessa marca para o food service. Para os hotéis, os restaurantes, as lancherias também que usam. Só quem pode comercializar no food service essa marca é a Dinâmica Distribuidora, que é uma grande empresa, né? Uma grande indústria. Baita indústria. Falando um pouco de varejo, uma marca que é bem conhecida também, que é nós quem distribuímos aqui na região, Bali Energéticos. Nossa, sim. Bali Brasil, né? Os energéticos da Bali. Nós, desde 2017, 2018, nós trabalhamos com Bali e eles criaram a distribuição, porque antes era tudo somente compra e venda. Eles criaram a distribuição no ano passado e nos escolheram para ser o primeiro parceiro do Brasil inteiro a fazer a distribuição do produto. Olha só. Então, a Bali também tem os representantes comerciais dela, mas eles basicamente atuam em outros nichos. No varejo, de 1 a 4 checkout, é a Dinâmica quem atua. Nossa, e são marcas bem conhecidas, né? Sim. Outra marca que... Eu tô vendo aqui algumas marcas aqui, tô dando a cola dele. Tô numa colinha aqui. Mas outra marca muito importante para o nosso crescimento também é a LAR. A LAR Frangos, né? Michel Teló fala, né? Se é frango, é LAR e tal. Então, a LAR, ela me deu uma base, uma sustentabilidade para que eu pudesse crescer na velocidade que nós crescemos. Sempre quando eu ia expandir, eu batia na porta lá do meu amigo Prestes, falava, Prestes, eu vou aumentar. O Prestes é o gerente comercial nacional da LAR. Prestes, eu vou aumentar a minha área de expansão, o que tu acha? Fernando, me fala para onde tu vai que a área já é tua. Então, assim, a gente consegue credibilidade no mercado, né? E, de novo, são aqueles apoios que nós falamos lá no início, da família, das pessoas próximas, mas também das indústrias, dos amigos que tu faz, né, nessa jornada. Então, o Prestes, a LAR, eles foram muito parceiros da Dinâmica em toda a nossa trajetória. E tu imaginava lá atrás, quando tu começou esse negócio, que tu ia estar com uma parceria com marcas tão conhecidas, tão importantes, que estão na mesa de todos nós, né, de uma forma ou de outra? Tu imaginava que tu ia conseguir essa parceria tão sólida e essa expansão tão rápida? Não, para ser sincero, não. Assim, mas tudo é plantado, né, Larissa? E como eu falei também, nós vamos aproveitando oportunidades. Várias vezes a gente se pergunta, estamos indo no caminho certo? Aí tu para pensar, não, com certeza esse é o melhor caminho que a gente poderia ter seguido. As coisas acontecem como elas têm que acontecer. Tu precisa dar o curso melhor que tu acredita, né? Então, algumas pessoas param, seguram e outras avançam. Até hoje, eu sempre apostei em avançar. E eu olho para trás, eu não me arrependo de nada que a gente fez. E a importância da visão estratégica, te ouvindo, assim, E aquilo de fazer do limão a limonada também, né? Sim. Tu falou antes sobre a questão de que vários concorrentes foram comprados por empresas maiores, enfim, né? E talvez possa ter te gerado algum medo, alguma insegurança, né? Mas tu olhou para a situação com uma certa frieza e pensou, não, nós somos um estado bairrista, né? Nós gostamos. E ali tu enxergou uma oportunidade mesmo diante dessa possível dificuldade, né? E conseguiu avançar a partir disso, né? Sim. Então, essa visão estratégica, essa visão
não sei se é uma visão mais fria mesmo, assim, mas de sentar e pensar, de não agir numa emoção, não se contaminar com a emoção do momento, né? Como que faz para gerir isso? Nós como filhos de empreendedores, eu como filho de empreendedor, a gente está sempre buscando o copo cheio. O lado do copo mais cheio e não o lado do copo mais vazio. Eu poderia estar, e agora? Acabei de mudar de pavilhão e veio a notícia que o pessoal lá, meu principal concorrente, o principal cara do mercado, player do mercado, vendeu a empresa dele para uma empresa maior, para um fundo que vai injetar dinheiro, que não sei o quê. Só que nem tudo é dinheiro. As pessoas esquecem que as coisas são feitas por pessoas. Os processos são feitos e elaborados por pessoas, não são máquinas. Então, tem esse outro lado que sempre vai fazer a diferença, né? A pessoa sempre vai fazer a diferença. E eu nunca desacreditei na minha empresa. Eu sempre acreditei muito nas pessoas e em quem eu tinha confiado para caminhar do meu lado. Então, essa questão de ver o copo mais cheio faz parte do processo. É difícil, mas faz parte do processo e tu começa a entender. E eu lembro dessa primeira vez, que foi em 2022, mais ou menos, se eu não me engano, que veio a notícia que esse fundo tinha comprado o meu concorrente, né? E agora, uma semana antes, por isso que a Maitê comenta que eu chego em casa, não, agora eu vou sossegar, agora é isso. Porque o mercado está desenhado, né? E depende, e como tu vai avançando, não adianta tu querer fazer ou ter pessoas capacitadas para fazer mais. Tem um tempo de amadurecimento que leva um tempo, né? Então tu precisa também entender isso. Não basta só tu. Não dá para agir na hora que tá acontecendo a coisa, exato, né? Exato. Uma semana antes eu tinha reunido com o meu time e nós tínhamos falado, porque eu era o gerente de operações, eu era o cara que contratava, eu era o cara que cuidava da logística, eu era o cara que estava junto com o comercial. Falei, gente, acabou, chega, a dinâmica é isso, o depósito está lotado, não tenho mais onde colocar a mercadoria. É isso, comercial não vai mais expandir, estrutura interna não vai mais aumentar, é isso, pessoal, tá? Beleza, fizemos o relatório pro ano seguinte de investimentos e tudo mais, né? Isso uma semana antes. Quando veio a notícia, eu nem reuni meu time. Eu só peguei o telefone e liguei para um deles. Falei, olha, reúne aí o pessoal que eu tô chegando daqui a pouco, avisa eles, não precisa nem me esperar, só avisa que tudo que a gente falou semana passada, esquece. A gente vai para cima do mercado. Porque eu vi naquele momento uma oportunidade. A empresa tinha mais de 50 anos, que em 50 anos ninguém teve para fazer. E o mercado iria se abrir para outros players. Bastava tu estar preparado para conseguir absorver aquela demanda. E foi exatamente o que eu fiz. Investi em mais caminhões, investi em mais pessoas, contratei mais gente competente, trouxe todo mundo para dentro do meu negócio e aí eu precisei de um prédio novo. Um prédio 7 vezes maior do que o qual eu estava, a estrutura 7 vezes maior a qual eu estava. Em maio de 2023, nós inauguramos o prédio, ou complexo da distribuição ali em Campo Bom, e aí foi só colocar as coisas para acontecer, né? Foi só ajustar os pontos e multiplicar, fazer o Ctrl+C, Ctrl+V lá que a gente já tinha feito, só que em uma demanda bem menor, né? Agora numa demanda bem maior. E aí tu traz um outro elemento que é importante para o empreendedor também, que é o reconhecer quando... Não digo nenhum erro, porque não foi um erro, era uma estratégia que tinha sido tomada de acordo com a necessidade de mercado daquele momento, a necessidade de vocês, mas de dar o passo atrás, assim, de, não, aquilo que eu disse não vale mais, agora a gente tem uma outra estratégia, porque algumas pessoas poderiam ficar ali meio pudorosas, né, não vou voltar atrás, mas daí como é que eu vou voltar atrás, vai ficar ruim? Não, tu não teve isso, tu conseguiu voltar atrás, falar, e eu acho que isso é importante, que isso também mostra essa humanização, né, à frente do negócio. É importante a pessoa... Faz total diferença, né? Faz a diferença. Eu costumo dizer pro pessoal lá, gente, não é porque eu falo que tá certo.
Tanto é que os meus principais líderes, eles são pessoas que eles têm opinião própria, que eles me confrontam, mas, lógico, dentro dos limites de ética e respeito ao outro, né? Então, eu tenho situações que a gente senta numa mesa redonda para debater, eu debato e, assim, eu não sou muito amoroso, né, na conversa dentro da empresa, então faz parte, normal, faz parte do jogo. E as pessoas, elas me confrontam, elas falam, não, eu acho que tá errado. Eu falo, por que eu tô errado? E elas colocam na mesa os pontos de vista dela. Quando elas terminam de falar, eu falo, ótimo, vamos fazer da maneira como está propondo. Por quê? Porque eu não estou na operação 100% do meu tempo, eu não estou executando aquela função. Quem está executando aquela função é a Larissa. Então é ela quem tem que saber como é a melhor fazer. É claro que nem todas as pessoas têm esse perfil, né, de entender. E eu consigo enxergar um todo também. Às vezes a pessoa pode até estar certa para aquele momento, mas eu, como entendo um todo, eu preciso dar outro direcionamento para ela. Mas de novo, todos os meus líderes atualmente, os poucos que não foram formados dentro da dinâmica, que não me acompanham desde o início, têm todos o mesmo pensamento. São líderes que têm postura, presença e falam o que precisa ser dito. É por isso que eu não fico conformado, né? Eu tô sempre buscando algo novo, tô sempre aprendendo com o meu time, também instigo eles sempre a aprenderem mais, e assim todo mundo prospera. Bom, hoje vocês estão em 154 cidades, né? Como que vocês fazem também esse mapeamento de onde ir, para onde expandir, de onde estar? Quais são as regiões que vocês estão? Sim. Basicamente, se tu olhar no mapa onde nós atendemos, as cidades que nós atendemos, nós estamos num raio de 200 quilômetros da sede da Dinâmica. Campo Bom. Campo Bom. Então, 200 quilômetros para frente, vai até quase Camaquã, vai até Torres, sabe? Eu pego esse eixo. Por quê eu estou nesse raio? Primeiro, porque nós somos aqui da região, né? E segundo, porque nesse raio de 200 quilômetros encontra-se mais de 50% da população gaúcha. Ah, sim. Nós estamos concentrados aqui nessa região, né? Então aqui é um lugar onde tem um fluxo maior de consumo mesmo, né? Correto. Tu consegue otimizar melhores as cargas, consegue otimizar melhor os teus processos, né? Os teus custos. E entregar para o cliente, além do serviço, um preço justo. Sim, e tudo isso é aquilo que tu falava antes, né? Às vezes a pessoa que está ali na ponta, ela tem uma visão estratégica muito boa, muito eficiente daquele ponto do negócio, mas tu consegue enxergar o todo e consegue otimizar recursos, enfim. Por fim, assim, vocês passaram, assim como nós, todos, né, pela enchente do ano passado. Como que foi esse processo? Como que afetou vocês essa perda toda que a gente teve? Porque acredito que tenha sido bem desafiador, uma vez que vocês estão nessas regiões atuando, né? Com certeza, é muito desafiador, muito triste o que a gente passou. Nós prontamente nos solidarizamos com as pessoas. Eu participo de um grupo chamado DIEFS, que é uma associação de distribuidores food service do Brasil, onde eles têm um representante em cada estado. E eu represento o Rio Grande do Sul nessa associação. Então, fiz um call com o pessoal lá, fiz uma reunião online, centralizei as doações. Então, eles mandaram bastante coisas, mantimentos, enfim, aqui, cestas básicas, a gente montou, mandaram para a sede da Dinâmica. Usamos nossos caminhões para transportar colchões, cestas básicas, doações para várias das cidades. Eu lembro, a gente passava quase 10 horas para chegar em Porto Alegre. Nós atendíamos cidades no interior que nós não conseguíamos chegar. Nós parávamos os caminhões num determinado ponto. Porque teve isso, né? Muitas regiões ficaram por um período até meio desabastecidas, assim, né? Porque não conseguia chegar. Vocês tiveram que enfrentar esse problema também, né? Sim. Foi desafiador, inclusive, com fornecedores. Porque eles olhavam na televisão, né? O Rio Grande do Sul inteiro embaixo d'água. Na verdade, não. A Dinâmica em Campo Bom, nós não estávamos embaixo d'água. E nós estávamos
precisando encarecidamente que eles entregassem os pedidos, os produtos, para que nós conseguíssemos também ajudar as outras pessoas, né? Enfim, então era desafio. Imagino. Vários fornecedores, eu mesmo tive que pegar o telefone e ligar pro cara e falar, bicho, pode me entregar, eu tô te falando que tu consegue chegar aqui. Dava o caminho para ele, traçava a rota. Não, Fernando, mas eu tô vendo, tá tudo embaixo d'água. Eu tô dizendo que tu consegue chegar aqui, tu pode vir. Os fornecedores de fora do estado, né? E os fornecedores que nós temos dentro do estado, eles também não conseguiam fazer nada. Porque eles não conseguiam se locomover, né? Do interior pro centro, por exemplo. Foi desafiador. Mas conseguimos transcender, passar essa parte triste da história do Rio Grande do Sul. E fecharam o ano com crescimento, né? Graças a Deus conseguimos recuperar e fechar um ano com crescimento não só em faturamento, mas também em número de colaboradores, né? Que é importante a gente citar. Nós temos um plano com o município de Campo Bom, onde no ano de 2024 eu consegui atingir a meta de 2026. Nossa. Tanto de faturamento, quanto de arrecadação pro município, quanto de empregos gerados pro município e para a região. E a expectativa é que siga nessa pegada. E aí, falando sobre isso, sobre expansão, hoje vocês estão localizados em Campo Bom, como a gente já falou aqui. Tem expectativa de daqui a pouco ir para Santa Catarina, sair do estado, ou não? Lembrando que nada é escrito em pedra, né? Pois é. Hoje A Maitê tá rindo ali, ó. A Maitê, ela tá rindo. Hoje eu te diria não. Mas como eu já te falei, nós precisamos aproveitar oportunidades. Então, surgindo oportunidades de parcerias bem firmadas, de fornecedores que precisem do nosso trabalho, do nosso serviço em outras regiões, logicamente nós iremos analisar. Mas hoje, Maitê, viu? Hoje não. Tá gravado, Maitê, tá gravado. Bom, e por fim, assim, eu queria ouvir de ti, qual é o principal propósito da Dinâmica Distribuidora hoje, além de, claro, entregar produtos? Com certeza. O nosso principal propósito é formar pessoas do bem, pessoas que queiram ser prósperas, pessoas que façam a diferença. Esse é o nosso principal propósito da Dinâmica, formar pessoas. Formar pessoas. Vou fazer mais uma pergunta aqui, que agora fiquei pensando assim, a gente está vivendo um momento de enfim, tanta mudança, né, dos meios de consumo e tal. Como que tu enxerga o setor da distribuição para daqui a alguns anos? Tu percebe talvez uma mudança também nesse segmento, uma adaptação? Como que tu vê esse segmento para daqui, sei lá, 10 anos? Não vamos muito longe, 10 anos. Falando no ramo de distribuição, é um ramo que vai estar sempre em crescente. Distribuição de alimento, porque as indústrias que tem hoje no Brasil, eu não coloco só o Rio Grande do Sul, coloco outros estados também, a maioria delas são grandes indústrias, e sendo grandes indústrias, elas são boas e sempre vão ser em produzir, em transformar produtos, mas elas vão ser ineficientes em prestar serviço para o cliente. Aí lá atrás, em 2017, quando a Dinâmica começou, nós começamos com esse intuito. Lógico que depois nós fomos acoplando e agregando outros, né? E melhorando muitas coisas. Mas eu escuto até hoje, os fornecedores comentam comigo, que o serviço que a Dinâmica presta atualmente é muito diferencial, é muito diferente do que o mercado via, do que o mercado tinha. E eu falei antes no comercial CLT, né? Os nossos entregadores, todos eles também são CLTs. Hoje os quase 60 caminhões vão no mínimo 2 entregadores por caminhão, um motorista e um ajudante. Então são mais de 100 pessoas só nos caminhões fazendo entregas na rua também. Isso é um diferencial. Dificilmente a indústria conseguiria se capacitar para prestar esse serviço para o cliente. Perfeito. Uma conversa super
valorosa. Acho que muitos ensinamentos saíram dessa conversa. Agradeço demais a tua disposição de estar aqui com a gente hoje, Fernando. Foi um prazer te receber no Papo de Mercado. Muito obrigada. Imagina, eu quem agradeço. Prazerzaço participar do programa. E eu tenho uma frase para sair. Eu trago ela anotada. Ela é pequena, mas eu trago ela anotada para não desvirtuar. A tua vida é definida pelas decisões que você toma e não pelas decisões que você... ou não pelas condições que você tem. Perfeito. Então isso exemplifica muito do que a gente conversou até aqui. A importância de agir e saber agir no momento certo. E a gente vai fechando com esse minuto de sabedoria. Mais um Papo de Mercado. A gente se fala de novo na próxima segunda-feira, aqui nesse formato do Papo de Mercado, e de segunda a sexta, das 4 às 5, todos os dias no Mulheres. Um beijo, até lá. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.